Oi pessoal, sou Isaac Ellison e hoje estamos aqui no quarto episódio do programa A Vera em Pauta, o nosso podcast de notícias da Universidade de Salvador do Ecossistema Anima. Hoje estamos aqui com um convidado que iremos aportar, ou melhor, iremos comunicar a todos uma pauta que está em grande vigência em todo o cenário da notícia e nos cenários acadêmicos, que é inteligência artificial. E hoje vamos falar sobre as IAs no ambiente acadêmico, no ambiente educacional. E hoje iremos conversar com Janis. Ele que é vice-presidente do grupo acadêmico Anima Educação, também é filósofo, educador, irá conversar com a gente sobre as inteligências artificiais. Inicialmente, boa tarde. Gostaria que você falasse um pouco sobre quem é Janis, Muito bem. quais os projetos e etc. Obrigado. Cumprimentar a todos que acompanham esse podcast. Isaac, satisfação estar aqui conversando contigo. Sim, obrigado. E muito orgulhoso de ver esse movimento de vocês, né? Como estudantes universitários, usando as novas tecnologias, posicionando um design de comunicação potente para chegar, né, com informação relevante e ajudar as pessoas a se antenarem com o que está acontecendo, com o que está por vir. E o Janis, meu caro Isaac, o Janis é um professor de filosofia. Trabalhei durante muitos anos em sala de aula. Sim. E depois fui evoluindo para a gestão. E trabalhei em vários grupos, né, de educação do Brasil. E vim para a Anima porque entendo que aqui nós temos as instituições, uma coleção de 18 instituições Sim. de ensino superior de altíssima qualidade. E visitando a Unifax a gente vê essa grandeza, essa beleza, essa história que muito orgulha os professores, a gestão e com certeza os estudantes. Sim. Então, esse é o nosso entrevistado de hoje, gente. Vamos abordar a seguinte questão: inteligência artificial na sala de aula. Quais os benefícios que a inteligência artificial proporciona No início para os de docentes 23, no que se principalmente no refere ao Brasil, ensino aos E alunos? começou a se do apresentar com ecossistema várias Anima? novidades e Muito bom. oportunidades. Inteligência E a gente artificial começou a assistir um pouco dos movimentos, né, do mercado, da educação, e olhando para a nossa estratégia aqui, a gente entendeu, em primeira linha, eu vou citar Marta Gabriel, uma autora, né, que reflete bastante sobre inteligência artificial. E ela vai avisando. A inteligência artificial é um acelerador das competências, mesmo que em latência moderada, elas podem se apresentar de uma forma mais sofisticada. Ou seja, qualquer pessoa com algum conhecimento fazendo uso de inteligência artificial consegue performar mais e melhor. Isso não é diferente para o professor, para a gestão, e não é diferente para o estudante. Contudo, Isaac, a gente viu e leu muitas matérias, principalmente nas universidades americanas, porque a primeira onda começou a trazer questões de acomodação do estudante que poderia estar fazendo uso da inteligência artificial para não ter que fazer as suas Exato, isso é uma questão que nós iremos abordar, né? também. Vamos, então, perfeito. Mas eu queria dizer que ela é uma estrutura mais sofisticada desse processo de desenvolvimento tecnológico que apresenta para a gente uma oportunidade singular. Eu diria que a gente está diante de um delta que se abre ao mar, mas a gente ainda não enxergou tudo que é possível fazer para melhor aprender. Sabemos que a inteligência artificial ela vem avançando a cada dia e futuramente, em um futuro que a gente espera que não seja tão distante, já tem um impacto em muitos empregos. O senhor acredita, com a sua análise dessa inovação tecnológica, que a inteligência artificial irá afetar empregos de docentes e professores,
Ou você acredita que isso não vai ter tanto impacto no cenário? Ótima pergunta. E essa é uma discussão antiga, né? Será que um robô um dia será nosso professor? Então hoje você pode estudar inglês com um avatar que está estruturado a partir de uma inteligência artificial. Sim. Ele traz alguns benefícios, mas a reflexão que eu queria trazer é a seguinte: não substitui o professor. Sim. E não vejo substituindo a experiência de interação, de socialização, a experiência de estar num grupo de pessoas, não é? Porque essa outra tendência é de isolamento, é de individualidade, de individualismo, e, portanto, isto seria um sintoma social perigoso. Até porque nós somos, Paulo Freire já lembra, nós somos seres sociais. Sim. E nós não aprendemos sozinhos. Nós aprendemos em comunhão, uns com os outros, tendo o mundo como mediação. Ou seja, eu adaptaria a parte final para dizer que o professor, ele é o mediador dessa aprendizagem, um com o outro, tendo a tecnologia como mediação. Aí nós vamos ter a melhor combinação entre tecnologia Sim. e metodologia. Perfeito, perfeito. Então, com essa resposta, a gente entende e compreende a seguinte questão. O ser humano, dentro da sala de aula, está em contato com outros seres humanos. O professor, ele é propagador de conhecimentos, ele leva diversas áreas do conhecimento para alunos. Então, assim, com a chegada da inteligência artificial, existe ou vai existir dentro do grupo Ânima uma capacitação para que esses professores levem a inteligência artificial para esses alunos de uma maneira que eles não possam, que eles possam, na verdade, estudar ao seu favor com as inteligências artificiais e não que eles deixem de estudar, como o senhor citou, por conta dessa inteligência? Existe alguma capacitação ou futuramente terá? Fenomenal, Isaac. É uma oportunidade singular para dizer sim. Sim. É um tema prioritário, né? Então, quando eu olho para o uso pessoal que faço dos recursos de inteligência artificial, hoje você tem interfaces que facilitam você desenvolver um robô a partir das tuas formas de escrita, de linguagem, de metodologias que você gosta de aplicar. Então eu peguei, por exemplo, uma estrutura de definição de competências. Eu fazia um exercício, mas para cada exercício, para entender a ramificação de uma competência, sobre que conhecimentos movimentam ela, que habilidades são construídas a partir desse conhecimento para suportar essa competência e que atitude é esperada. Sim. Então eu fazia um mapa mental, né? Uma competência, um conhecimento que seria ministrado, 8 habilidades que eu estaria objetivando desenvolver com o estudante e 8 atitudes. Aí fiz uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É um trabalho demorado, Sim. porque você tem que ficar consultando, pesquisando, vai, volta. E aí peguei tudo isso, peguei a concepção de competência, montei o cérebro do meu robô, mostrei para ele do jeito que eu gostava de fazer, subi o organograma, o mapa mental, Exato. a estrutura dos conceitos, a forma como descrevia, como tinha que amarrar uma habilidade com atitude versus conhecimento. E aí carreguei 5 ou 6 exemplos, mais fundamentos, né, científicos desse processo de aprendizagem, e treinei o robô pessoalmente. Eu sou filósofo, você ouviu? Sim. Para dizer, eu não entendo nada de programação, mas as interfaces facilitadas me permitiram ter um assistente pessoal para construir mapas mentais das competências. Show. Perfeito? Sim. O que a gente está fazendo? Buscando. Então, a Ânima, a grandeza da Ânima, que é uma das redes, como falei no início, Sim. mais disruptivas, que aponta mais para o que será o futuro da educação, a gente tem uma assinatura do Copilot, que vai chegar aos professores, que vai chegar à rede aos poucos, que já está integrado ao Teams, por exemplo, e que já começa a entrar em teste. Então, para termos um versionamento, uma interface para os nossos professores, além de
por um processo educativo, toda instituição tem que ter uma identidade pedagógica. E essa identidade tem fundamentos. Esse fundamento pode ser prescritivo e me ajudar a diagnosticar, a predizer e a prescrever uma modelagem pedagógica. Então, estas estruturas estão sendo pensadas a partir da Ânima para auxiliar e acelerar o planejamento das aulas do professor. Esse seria um exemplo do que você está buscando. Informação continuada, com oportunidades do professor aprofundar o conhecimento e ir para um nível avançado no uso dessas novas tecnologias. Agora, James, eu sei que está em processo de construção, mas o senhor teria assim, um prazo até, digamos, o próximo semestre, primeiro semestre de 2025 e tal? A gente sabe que é um processo, tem um conjunto, todo um processo de métricas e tal, que vai ser formalizado, mas existe um prazo para essa tecnologia chegar aos docentes? Esses formatos que acabei de exemplificar é porque eles já estão, né, em planejamento e desenvolvimento. Então, 2025, a gente já começa a experimentar com o professor, né, algumas modelagens de IA para auxiliar nesse processo de organização e planejamento das suas aulas. Já existe ou futuramente irá ter no Grupo Ânimos UC, unidades curriculares voltadas para a inteligência artificial, para que o aluno tenha mais noção do que é, como funciona e como ela pode ser aplicada na prática por esses discentes? Perfeito. Nós estamos organizando uma nova equipe gestora, né, que está assumindo agora. E, junto comigo, um dos endereçamentos que a gente já definiu como horizonte é a contínua evolução do ementário das unidades curriculares. Isso significa que temas, né, mais contemporâneos, como inteligência artificial, devem ser enriquecidos nas unidades curriculares. Sim. Muito bom. Enquanto o senhor falava que criou todo esse processo, o senhor não entende de programação, então o senhor buscou, através do seu conhecimento, formalizou com o seu pensamento formas para que o robô lhe ajudasse a poder ter essa noção de formatação e lhe ajudasse a aprender. Então, isso é importante para que os alunos, os professores passem para os alunos e os alunos também tragam para os professores uma troca mútua de conhecimento. Que a inteligência artificial, eu falo isso eu fiz um curso aqui com o professor Pablo Caldas, o senhor provavelmente conhece, ele ensina publicidade aqui, de como as inteligências artificiais elas podem ser usadas e como podem ser aplicadas no cotidiano. Nós fizemos, ele falava claramente, a inteligência artificial é uma ferramenta. Quem pensa é o ser humano. É isso aí. Nós podemos, a todo momento, formalizar, pensar e colocar na inteligência artificial aquilo que a gente quer. Mas quem tem que pensar somos nós e não deixar ela pensar por a gente. Por nós, melhor dizendo. Agora eu pergunto, como essa inteligência artificial usada por alunos de maneira errônea podem afetar no pensamento crítico deles? Eu acho que vicia, como tudo, mas olha, você sabia que quando criou-se a calculadora, foi na Escócia, teve uma passeata de professores pedindo a proibição da calculadora na sala de aula, porque a calculadora deixaria os alunos preguiçosos e teriam um desenvolvimento cognitivo menor? Não parece igual a situação? Você acabou de ver essa semana proibindo o uso de celular nas escolas, reportagem. Então, como é que a gente começa a pensar nestas tecnologias a nosso favor, né? E adaptá-las? Então, veja só, se for uma sala de aula, uma unidade curricular em que o planejamento é só transferir informação, um chat GPT tem, sim, uma pesquisa na internet tem, você vai encontrar vídeos e várias formas para estudar, não é verdade? Agora, o desenvolvimento de habilidades o robô não vai te dar. O desenvolvimento das competências não vai acontecer. Então, a relação. Talvez você consiga ter informação, mas não necessariamente um saber. E se tiver um saber, não necessariamente um saber fazer. E se souber fazer, não necessariamente saberá ser. Percebe? Sim. Essa é a composição das relações humanas. Essa é a matemática, não é?
Então, eu como aluno, eu gostaria de ter, principalmente nessa explosão de notícias, essa explosão de criatividade. A todo momento você tem uma IA, até o próprio WhatsApp recentemente colocou a Uma inteligência interface. artificial dentro do É, aplicativo. isso. Então, você tem aplicativos que são milhões, milhões, possuem milhões de usuários todos os dias. Então, você tem a inteligência artificial chegando em todas as plataformas, em tudo que a gente está usando. Então, é necessário que a gente saiba o que é o que a gente possa usar. E dentro da sala de aula, facilita bastante. Principalmente quando eu tenho uma dificuldade, eu sou jornalista, né? Então, futuro jornalista, sou estudante, estou o tempo todo escrevendo textos. E muitas vezes que eu estou com pouco tempo de escrever uma matéria, eu escrevo uma parte. Aí, poxa, o ChatGPT lança o que eu quero ali, bota ali no ChatGPT todo um texto pensado por mim. Aí ele vai me dar uma matéria. Aí eu, poxa, isso aqui é muito interessante. Claro, não vou publicar a matéria do ChatGPT, mas sim para analisar a rapidez e facilidade com que aquelas métricas me deram aquela matéria. Então, no ambiente remoto, em aulas remotas hoje do ambiente do ecossistema Anima, como você vê essa aplicação dessa inteligência para aqueles professores que muitas vezes têm problema na internet? Nós temos aulas uma vez na semana para cursos semipresenciais. Como a inteligência artificial pode facilitar essa comunicação aluno-professor? Tem uma coisa importante. A inteligência artificial, ela muda o prisma novamente. A sala de aula se tornou uma sala convencional, aqui se tornou convencional, aqui veio da Idade Média e ainda consta em muitas instituições, é só informação e então é a resposta. É a pedagogia da resposta. A inteligência artificial e as novas modelagens, como adotamos na Unifax, está exigindo muito mais uma engenharia da pergunta. Está voltando à importância de saber bem perguntar. E quando você fala de uma estratégia de prompts, na verdade é saber conduzir, fazer perguntas, e a própria inteligência artificial vai se aproximando, e você deve perceber que ela joga algumas coisas para você que é distante. Então, esse exercício de criatividade, de explorar o melhor da ferramenta, trazer insights, e disso você fazer algo maior. Raramente, dos exercícios que tentei fazer também com a inteligência artificial, as coisas ficaram prontas de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Mas em cada uma ideia. Cruzo as três, chego num novo, incorporo as minhas ideias, crio uma estrutura e nasce algo. Não é assim para você também, Isaac? Exato. Isso é um exemplo muito bom e prático, que eu tenho um exemplo claro disso. Eu, justamente com o professor Pablo, ele trabalha aqui na Fax, a gente estava construindo Salvador de uma maneira mais futurística e apresentando isso no fim do semestre passado no Expo Unifax. E a gente transformou Salvador em uma perspectiva totalmente sustentável e futurista. O que é que a gente fez? A gente a todo momento ia adaptando, a gente colocava um prompt, não ficava como a gente queria, a gente personalizava para que ele cada vez mais ficasse próximo daquilo que a gente queria. Então, é isso que a gente tem que usar a inteligência artificial, dessa forma. É isso, Isaac. Sabe que você tocou num ponto legal? Você já percebeu que a gente tem muitas disciplinas durante a nossa formação da educação básica, ensino médio, que ensina história, né? Sim. Mas não ensina a estudar o futuro. Muito bom. E estudar o futuro passa por uma imaginação. E a inteligência artificial facilita o quê? A construção de cenários possíveis, imagináveis, em que isto é uma exploração de criatividade. E isto potencializa ainda mais a capacidade nossa de pensar os futuros possíveis, e não só um futuro linear, como se fosse uma corda contínua. Sim. Olha, é muito... Esse bate-papo é interessante, porque a gente está com uma tecnologia avançada, e ela, sabendo ser usada, vai ajudar muito os seres humanos lá na frente. A gente fala, mais uma vez, vai tirar profissões, ou seja, você vai ser atendido por um robô, você vai ser... um robô vai lhe defender no tribunal, o robô vai fazer uma reportagem de rua, então tem todas essas questões. Tirando um pouco além da sala de aula, o impacto da inteligência artificial, qual a profissão que o senhor acredita que pode ser afetada e que já está sendo afetada pelo uso da inteligência artificial, que pode parar de existir? Todas as profissões serão afetadas. Sim.
Mas não é uma questão de deixar de existir, é de como elas passam a se definir a partir Exata. disso. Então, um advogado que teria que ler e talvez gastaria de milhares de horas, ele poderia conseguir chegar a um resultado, um posicionamento mais rápido. Mas tem um problema na inteligência artificial. Ela é carregada de vieses. A inteligência artificial é uma reprodução de um conjunto de informações históricas. E essa inteligência artificial, por exemplo, foi instalada em câmeras na Inglaterra e para auxiliar os policiais a fazer abordagem assertiva nas pessoas suspeitas. Sim. E o algoritmo pegou o comportamento dos policiais históricos, quem eles enquadravam, entrevistavam, identificavam, e isto tinha um viés preconceituoso. Exato. Esse viés foi para a inteligência artificial, porque ela copiou o que estava aqui. Uma empresa de varejo pegou toda a modelagem de contratação de todos os tempos e jogou para a inteligência artificial para fazer o recrutamento de pessoas. E ele começou a discriminar pela idade, por Etarismo. sexo. Exato. Porque historicamente havia uma predominância de comportamentos seletivos com aquele viés. Então, esse advogado que acabei de dizer, que Sim. pode acelerar a sua análise, montar sua peça, sua defesa, se não cuidar, ele pode estar trazendo um viés que está transpassando, né, do comportamento humano para a tecnologia. Da mesma forma, o professor. Porque se você quiser só instrução, ele vai te dar, mas esse é o viés, porque ele pegou o modelo antigo de educar, que é instruir, é ensinar. Hoje a gente não fala só de ensinar, a gente fala de aprender. A gente não fala da ciência do ensinar, a gente fala da ciência do aprender. E essa ciência do aprender muda totalmente o prisma. E é outra forma de estruturar. Então eu saio do viés da ensinância para uma nova composição de aprendizagem. Isto o robô ainda não tem. Então a gente tem o algoritmo. Eu gosto muito de conceituar palavras, entendeu? Porque a gente é ensinado as coisas, mas a gente não é ensinado a definir palavras. Quando a gente conversa no dia a dia, a pessoa pergunta, tá, o que é isso? A pessoa não sei. A gente cita tantas palavras no nosso dia a dia que a gente não conhece. Então, na Vera, a gente fez um vídeo justamente falando sobre esse algoritmo, que é um conjunto de ações que norteiam ações computacionais, como o senhor já trouxe aí um contexto muito bom, por sinal. Então a gente fez um vídeo, eu e mais 3 alunos negros, em que a gente já introduzia o vídeo dizendo, você sabia que na Vera, para a Vera, esse vídeo está no nosso Instagram, e esse vídeo terá pouco engajamento, apenas porque nós estamos fazendo, nós, pessoas pretas. Então, nós trazemos o racismo estrutural, muitas vezes ligado ao algoritmo, ele traz uma perspectiva de, muitas vezes, jovens negros são mais associados à criminalidade, pelo uma simples procura, uma simples pesquisa dentro da inteligência artificial, muito 3, 4, 5 vezes mais do que pessoas brancas. Entendeu? A gente trouxe esse vídeo, então a gente tem que ter cuidado. A gente inova, a gente traz uma tecnologia, eu vejo que o senhor fala muito em inovação, então a gente inova, beneficia muito e ajuda. Eu sou muito grato assim, a algumas coisas que a inteligência artificial me possibilita e me ajuda, mas com sempre o cuidado de fazer aquilo que eu quero que ela faça, entendeu? Então, quais esses cuidados, na sua opinião? O que essas métricas podem ser feitas, os profissionais que estão por trás, para que essas métricas fiquem mais associadas ao que de fato pode acontecer e não ligar esse viés preconceituoso, esse viés de etarismo? Na sua opinião, qual é uma solução ou possivelmente uma atenuação desses casos? Uma primeira dica, para todo mundo ter acesso ao Copilot, ao ChatGPT e ao próprio, né, recurso que agora está no Meta também. Quando você pedir para ele te apresentar uma tese, me fale sobre, peça para essa ferramenta trazer argumentos contrários, a antítese. Pede para essa mesma lógica de diálogo, já que você gosta de palavra, diálogos, 2 logos. Diálogo é ter 2 lógicas. Provoca a inteligência artificial a te trazer 2 lógicas de entendimento.
Aí você vai ter tese e antítese. E a síntese fica por tua conta, Sim. que é a dialética hegeliana no processo de construção também do conhecimento aqui. Forma geral de uso cotidiano é isso. E sobre o aspecto, né, de construir robôs e tê-los adequados é o processo de calibragem. E aí você até perguntou antes, né, profissões que vão deixar de existir, e a gente falava todas serão impactadas, não é sobre deixar de existir, mas é muito mais passarem agora a utilizar, né, novas ferramentas, é olhar para a oportunidade, então, de você calibrar. E nasce um novo profissional para calibrar, que é o tutor de inteligência artificial ou mentor de inteligência artificial. Né? Como nasceu o engenheiro de prompt, né? Também está Sim, ali, então isso. novidade se apresenta. Então, esse termo prompt, para você ver que como a vida é aprendizado. Eu estava ocupado nesse ali, tá, faça um prompt aí para isso. O que é prompt? Então, o jornalismo é pergunta, eu tenho que perguntar. Eu não posso escrever uma matéria, eu não posso fazer as coisas sem eu entender o que é. Como é que eu faço uma matéria se eu ler, e se eu me pergunto o que tem ali, eu não sei. Não passo credibilidade. Exato. Então, a gente tem que estudar o que é o prompt, o que são esses comandos, para que essa inteligência dê aquilo que a gente quer. Eu vou repetir isso muitas vezes, porque eu converso com alunos, com colegas alunos, todos os dias a respeito disso, gente. Não podemos deixar a inteligência artificial no ambiente acadêmico afetar o nosso aprendizado, a nossa criticidade, o nosso argumento, o nosso pensamento social. Entendeu? É isso. Ajuda bastante. Então, fazendo assim uma análise completa, obrigado por trazer esses recortes. Eu peço que o senhor diga na sala de aula para os professores, ou melhor, eu peço que o senhor faça uma análise de como esses professores eles podem usar a inteligência artificial de uma maneira que os alunos aprendam. A gente já tocou um pouco no assunto, mas eu gostaria de reforçar, porque ele é de extrema relevância. Cara, tem um livro do Kai-Fu Lee que citei outro dia numa live com os professores. E ele escreveu sobre inteligência artificial. É um chinês. E ele contou um pouco o caso de como ele viu a transformação da universidade na China. Porque a China é muito conhecida pela pirataria, né? Você lembra? E ele conta a história. De fato, desde o século XVIII, desmontava os relógios ingleses e tentavam reproduzir as peças e replicá-las. E assim ao longo da história. Você sabia que o maior congresso de inteligência artificial hoje teve que mudar a data do calendário do acontecimento porque coincidia com o ano novo, o calendário ano novo do chinês? Em fevereiro. E aí esvaziava o congresso e inviabilizava o congresso. Nossa. Ou seja, o maior congresso de inteligência artificial e inovação depende de um público de pesquisadores da China. Deixaram de ser pirata. Mas eles fizeram o quê? Hackearam, entre aspas, toda a estrutura do Vale do Silício de investigação. E começaram a desenvolver suas metodologias de investigação. Então, o que eles fizeram na universidade? Ajudaram os estudantes a pesquisarem mais, a investigarem mais. E a minha dica, então, para professores, colegas professores e para os estudantes, para você, Sim. para os seus amigos, dê uma olhadinha um exemplo, é o Consensus. É dentro do ChatGPT, procure pelo Consensus. Foi carregado nesse robô mais de 2 milhões de artigos científicos em dezenas de línguas. Ele vai, se você tem um tema para explorar, ele vai te conectar com uma dezena. Eu quero que você me traga 10 artigos científicos sobre inteligência artificial na sala de aula. Consensus vai buscar, primeiro pelo Brasil, por língua portuguesa. Sim. Você pode pedir pelo mundo. Você pode pedir para ele traduzir do mandarim para o português. Você pode pedir para ele mostrar para você as contradições de teorias de um artigo com outro. Você pode pedir para ele te ajudar a fazer uma questão, problema para você investigar. E para isso, a partir disso, você ter os artigos científicos que você precisaria ler. Aí acelerou. Quando você conseguiria, daqui do Brasil, acessar um artigo científico de mandarim? Em mandarim. Né? Difícil para a gente. Muito difícil. Né? Agora, com essa inteligência artificial, você acelerou, você encurtou. Você não precisa viajar para outro país.
você não precisa ir para outra biblioteca. Você tem muitas soluções hoje que estão integrando. E essa é uma delas. Consensos. Ok, então, pessoal, aí é uma boa dica. Essa é a dica de hoje. E funciona. E traz muitos insights sobre pesquisas interessantíssimas para a gente aprofundar. Agora, Gênesis, falando, nós sabemos que a inteligência artificial está avançando e para aquele público, para aquelas pessoas que estão ali, colégios públicos, colégios particulares, para aquelas professoras que não têm aquele interesse, aquela vontade em adaptar os ensinos com a inteligência artificial. Você acredita que o ensino vai ficar um pouco defasado, essas pessoas podem ficar desatualizadas, ou isso não irá impactar tanto, fica a critério das instituições educacionais? Por autonomia, as instituições, os professores, né, ainda vão ter total liberdade, né? Mas eu acho que a água está subindo. Outro dia eu vi uma matéria de que do presídio, para aplicar golpes, né? O presidiário fez um avatar, estruturou uma lógica, clonou a voz de um familiar, etc, etc, etc. E bolou toda uma estratégia de golpe com inteligência artificial. Então, você, é para dizer assim, da dualidade das coisas, né? É para o bem e para o mal. Então, se dá para fazer tudo isso, né? Por um crime, quanta coisa a gente pode fazer também para desenvolver nossas competências e nosso processo de aprendizagem. Então, eu diria que não é obrigatório, mas é mandatório. Vai ficar para trás quem não se apropriar dos conhecimentos, não começar a acompanhar essa estrutura, como é que funciona, que oportunidades estão sendo criadas. A gente tem que ficar antenado. Muito bom, muito bom. Então, eu, a partir de hoje, se eu já usava, interpretava e aproveitava para facilitar a minha vida em determinadas questões, eu vou passar a utilizar ainda mais, ainda pegando dicas de ouro para facilitar o aprendizado. Então, você tem essas dicas. Você tem a inteligência artificial que pode ser usada para o bem e também ser exemplos para o mal. E isso facilita, infelizmente, também a vida daquelas pessoas que querem práticas ilegais, que são desprovidas de uma lógica moral e que são adeptas à nossa Constituição. Então, Gênesis, você acredita assim que os meios de segurança, que também podem utilizar as ferramentas de inteligência artificial a favor da segurança pública, o que você acredita que elas podem fazer para combater essa inteligência artificial usada por criminosos com inteligência artificial? Boa. Porque a gente vê a produção de fake news, né? Como combater uma fake news, né? Você vê storytellings absurdos, né? Outro dia vi um material que dizia que Elon Musk tem 300 anos e por isso ele conseguiu desenvolver tantas empresas e que ele descobriu o elixir da longevidade. É um alquimista, né? E com fotos antigas de décadas passadas, tudo montagem, né? Montagens muito bem feitas. E que pessoas acreditam. E pessoas acreditam. Mas você sabe que em 1983 a própria revista Veja replicou uma matéria de 1º de abril que saiu na Inglaterra, que falava era uma fake news de jornal, né? E é muito antigo, não é só uma coisa recente. Que era o boi mate, que era que teriam feito uma clonagem genética, uma estrutura genética de combinação entre um boi e um tomate. E um material que tinha uma defesa científica de como isso era feito, né? E depois de 2 meses a revista Veja replicou e depois notificou, fez a errata, né? Depois de 2 meses, né? É isso aí. Agora, veja só, a gente tem uma tecnologia que pode ajudar a combater, né? Como ela pode ajudar a criar. Então, a gente vai conviver com essa dualidade que é histórica. A escrita, também foi dual, né? Criou uma dualidade. Porque a escrita, quando foi inventada, foi usada para o bem, mas também foi usada para o mal. A prensa de Gutenberg, quando foi inventada para imprimir material, você sabia que até a invenção da prensa tinha 11 mil publicações. E depois da invenção de Gutenberg, em 10 anos,
relativo aos mais de 1.000 anos e 11 mil publicações, teve mais 12 mil publicações. Então, olha a aceleração. Publicação de livro, era tudo por copista, né? Na tinta. Depois com a prensa. A prensa. Só que começaram a surgir todo tipo de escrita. E as pessoas liam aquilo e até, por exemplo, o livro chamado Martelo das Bruxas. Foi um cara maluco que escreveu aquele livro e que 20 anos depois foi usado como fundamento para caçar as bruxas. E isso levou ao assassinato de mais 30 mil mulheres. Nossa, que idade. Perseguidas por conta dos critérios daquela publicação que virou verdade. Nossa. Então, a escrita ou a inteligência artificial sempre vai ter dualidade. Pode ir para o bem, pode ir para o mal. Entendi. Agora, uma vai ajudar a combater a outra, né? Quer dizer, Sim. perfeito? Gente, então, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, o nosso período aqui está acabando, mas foi bastante proveitoso. Você tem esse conhecimento, você tem essa inteligência para o bem e pode ser usado para o mal dentro da sala de aula, que facilita a vida de professores, de alunos e que tende a cada vez mais ser desenvolvida e facilitar as nossas vidas. Muito obrigado, tecnologia. Então, para fechar, eu queria que você fizesse um panorama e que deixasse uma mensagem assim, para todos os docentes no uso da inteligência artificial com um bom proveito em relação aos alunos, de todo o ecossistema ANIMA. Muito bem. Acho que o medo das novas tecnologias nos afastam das oportunidades. O Império Otomano proibiu a instalação de prensas de Gutenberg no Império por um século, porque ele queria garantir a oralidade, a transmissão da cultura de pessoa a pessoa, sem ter a contaminação ocidental. Mas com isso ele atrasa o desenvolvimento cultural. Então, se com medo a gente for como o imperador otomano, proibir o uso, proibir o acesso, ou negar que isso está ali, a gente vai ficar às escuras do que já é sem volta. Aprender e outra coisa. Por fim, minha dica, eu disse que voltou a importância da pergunta mais do que a resposta, e volta uma outra concepção que é humana e muito importante, para dar conta desse viés, dessas dualidades que a gente discutiu, que é ética. Estude ética. Sim. Estude o que significa ética. Estude o que estrutura uma composição ética. É diferente de moral, que é um acordo temporal ou grupal local. Ética é intergeracional. O que você decidir agora tem que fazer bem e vai ser bom também para as próximas gerações. Sim. Então, esse é o meu estímulo. Agradecendo demais por essa oportunidade de conversar Nós que contigo. agradecemos. Ótimas perguntas, ótimo papo. Desejando aí a todos uma ótima aventura pelo conhecimento. Muito obrigado, e a jornada do conhecimento continua nas próximas semanas com mais especialistas. Trazemos aqui sempre o que é ideal, notícia de qualidade, e trazemos especialistas para gabaritar essas notícias e explicar ao público as dicas para um bom convívio social e como isso irá facilitar a sua vida, que o jornalismo, além de tudo, ele é um serviço social. Então, gente, até a próxima. Muito obrigado e continuem assistindo o nosso canal. Se inscrevam, ativem as notificações e até a próxima.